Bom, pessoal, mais uma aula de estatística, né? Dessa vez vamos continuar estudando as medidas descritivas de dispersão. O desvio médio, né? O desvio médio é uma medida que usa como referência a média, ou seja, porque a média, né, ela abrange todas as minhas observações, diferente da mediana e dos quartis, que atacam pontos específicos, né? Então, o desvio médio é uma medida que usa como referência a média. Então, antes da gente ver aqui o conceito de desvio médio, né, é importante definir que o desvio ele é igual a minha observação menos a média desse grupo, né, de observações. Do desvio, a gente consegue determinar, né, que o desvio médio vai ser igual ao somatório, né, do módulo da diferença entre a minha observação menos a média das minhas observações, ou seja, né, o próprio desvio. A diferença, né, que a gente está utilizando aqui uma função modular, que a gente vai entender, né, aqui no objeto de estudo. Então, esse somatório do desvio dividido por n. Então, esse conceito vai ficar bem claro aqui no objeto de estudo. Comprimento de peças produzidas com unidade de medidas em metros, certo? Vamos colocar aqui uma determinada conjunto de observações. Então, vou colocar 10, 12, 12, 18 e 18. Então, nesse caso aqui, né, a gente vai ter que começar a se adaptar a utilizar uma tabela que a gente vai utilizar em outras medidas. Então, eu vou ter aqui as minhas observações, certo? Então, eu vou ter 10, 12, 12, 18 e 18. E essa segunda coluna, eu vou colocar, né, a minha observação menos a média. Ou seja, a gente vai precisar, né, calcular aqui a média, ou seja, 10 mais 12 mais 12 mais 18 mais 18. Tudo isso dividido por 5, né? Porque nesse caso aqui eu tenho um n igual a 5, eu tenho 5 observações. Então, nesse caso aqui, a minha média vai ser igual a 70 sobre 5, que é igual a 14 metros. Então, eu encontrei aqui minha média, que é minha média, 14 metros. Eu vou fazer minha observação menos a média. 10 menos 14, menos 4. 12 menos 14, menos 2. 12 menos 14, menos 2. 18 menos 14, mais 4. 18 menos 14, mais 4. Observem que quando a gente fizer aqui a soma, eu tenho menos 8 e mais 8, ou seja, vai dar zero. Então, é por isso que o desvio médio, né, utiliza a função modular. Então, quando eu fizer aqui o módulo de xi menos a média, o que vai acontecer, né? O que é negativo vai passar a ser positivo e o que é positivo vai continuar positivo. E aí sim, né, quando eu fizer a soma aqui, eu vou obter 16. Então, esse somatório 16 é exatamente o que eu vou utilizar, né, no desvio médio, que é exatamente o somatório do módulo, né, da diferença entre a minha observação menos a média. Então, eu tenho 16 dividido por n, né, que é 5. 16 sobre 5, então o meu desvio médio é igual a 3,2 metros. Então, é um conceito bem simples, pessoal, mas isso aqui é só para a gente também se preparar, né, para as próximas medidas, onde a gente vai utilizar muito essas relações, né, de desvio e desvio médio. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!